A Ucrânia pode usar portos do acordo de grãos para entregar de materiais radioativos, diz MR russo. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que os portos de Odessa, Chernomorsk, incluídos no acordo de grãos, poderiam ser usados para entregar materiais radioativos à Ucrânia. A Rússia está preocupada com as informações de que Kiev pode realizar uma provocação como o uso de substâncias radioativas próximas da Transnistria, onde Kiev, mesmo sem isso, está aumentando as tensões, afirmou o MR russo. Não podemos deixar de nos preocupar por eventos como estes estarem ocorrendo nas proximidades da Transnistria, onde o regime de Kiev está deliberadamente elevando a tensão. Também não devemos esquecer que os portos mencionados da Ucrânia participam do acordo de grãos. Isso nos leva a pensar se esses portos o corredor humanitário em geral não estarão sendo usados para outros fins, afirmou a representante do MR russo. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, apelou para que as organizações internacionais prestem mais rigorosa atenção a esta informação. Apelamos às organizações internacionais relevantes para que prestem mais rigorosa atenção. Esta informação advertimos o regime de Kiev e seus patrocinadores ocidentais que suas ações irresponsáveis colocam em risco a vida e a saúde de milhares de civis, afirmou a diplomata. A representante também observou que as autoridades ucranianas seguem em silêncio, sem comentar as informações divulgadas na mídia e nas redes sociais. A julgar por tudo, o regime de Zelensky, para ter ajuda militar e financeira do Ocidente, está disposto a usar qualquer meio para escalar o conflito. Para ele, é diferente que estas aventuras possam causar uma catástrofe e mortes em massa de pessoas, destacou. Na terça-feira 28, o Ministério da Defesa da Rússia informou que Washington espera que, com os combates em curso na Ucrânia, sua provocação não seja investigada de maneira eficaz. De acordo com o MD russo, os Estados Unidos pretendem realizar uma provocação na Ucrânia com o uso de substâncias tóxicas para acusar a Rússia, disse o tenente-general Igor Kirillov, chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica do Ministério das Defesa da Rússia. O militar afirmou que o MD russo seguirá trabalhando para expor as ações criminosas do Ocidente em violação da Convenção de Armas Químicas. Após anos turbulentos, que plano tem líderes da China para recuperar a economia? Após 3 anos de turbulência devido à pandemia de Covid-19, se esperar que os líderes da China estabeleçam metas econômicas para retomar o crescimento, restaurar a confiança e evitar um acúmulo de risco financeiro, diz a Bloomberg. É provável que a recuperação econômica venha de uma retomada dos gastos dos consumidores e de um retorno ao normal para muitas empresas após anos de restrição de Covid-19. Um crescimento mais rápido neste ano pode de fato levar o Banco Central a passar por uma postura política mais neutra, relata o artigo. Até agora, a economia tem mostrado sinais encorajadores, segundo o artigo. A produção está se recuperando mais fortemente do que o esperado, o que mostra que a recuperação está ganhando força. As vendas de casas subiram
pela primeira vez desde 2021, estimulando o otimismo sobre o retorno da demanda. No entanto, segundo os autores, uma recuperação sustentada está longe de ser certa. A demanda de exportações continua definhar e o mercado imobiliário ainda não se estabilizou. Novos líderes. A primeira sessão do 24º Congresso Nacional do Povo começará em Pequim em 5 de março. Um dos principais objetivos da reunião será a nomeação de vários altos funcionários, incluindo o primeiro-ministro, o vice-primeiro-ministro e diversos ministros. Espera-se que o Banco Popular da China e o Ministério das Finanças também tenham novas lideranças. As autoridades estão ainda considerando restabelecer a Comissão Central das Atividades Financeiras, que centraliza a tomada de decisões do sistema financeiro sob a liderança do Partido Comunista, informou a Bloomberg. Expectativas econômicas. De acordo com a edição, os economistas esperam que o Premier Li define uma meta de crescimento do PIB para este ano acima de 5%, sendo que a economia expandiu apenas 3% no ano passado e segundo o ritmo mais lento desde os anos 70. Prevê-se que a economia passe a crescer 5,2% em 2023, de acordo com a pesquisa da Bloomberg Política Monetária. As autoridades provavelmente manterão a política monetária e fiscal de apoio neste ano, evitando estímulo que possa alimentar a inflação e a dívida, disse o economista da Bloomberg. Isso significa que o Banco Popular da China pode manter um certo nível de dinheiro em espécie nos bancos, relatam os autores. Ao mesmo tempo, se a economia se recupera mais rápido do que esperado, o Banco Central poderá mudar de rumo, passando para uma postura política neutra. Isso implicaria manter inalteradas as taxas de juros e o depósito compulsório. Contudo, depois que o Banco Popular da China deu uma perspectiva mais positiva da economia e prometeu fornecer um apoio sustentável ao crescimento, as expectativas do Banco Central de reduzir as taxas de juros curto prazo estão diminuindo. Em nossa opinião, há muito pouca margem para cortes nas taxas de juros, diz o artigo citando economista de empresa Citigroup. Ao contrário dos Estados Unidos e dos outros países, a China evitou os pagamentos de incentivo e os subsídios aos consumidores como forma de alimentar a recuperação econômica pós-pandêmica. Mesmo assim, o presidente da China, Xi Jinping, prometeu em dezembro aumentar a renda dos contribuintes, colocando um foco especial nas famílias de baixa e média renda que foram muito afetadas pela pandemia da Covid-19. Porém, segundo Bloomberg, a recuperação até agora parece desigual. A atividade do setor de serviços está aumentando, mas os gastos com bens de alto valor, como carros e casas, continuam fracos. Salvação está no mercado imobiliário. De acordo com o artigo, o mercado imobiliário estável será fundamental para a recuperação da China neste ano, dado ao peso do setor na economia nacional estimada em cerca de 15% a 25% do PIB. O governo provavelmente vai discutir a necessidade de fornecer mais recursos para desenvolver um mercado de habilitação para aluguel, que também contribuiria para resolver os problemas de moradia dos migrantes e dos jovens. Lukashenko adverte que chegou a hora de acabar com o conflito na Ucrânia. O líder belarrusso Alexander Lukashenko afirmou que o conflito da Ucrânia terminará apenas por via pacífica e atualmente há uma circunstância única que deve ser aproveitada para acabar com os combatentes.
Neste momento, há uma situação única em que se pode acabar com o conflito. O outro momento, assim, pode acontecer novamente. É preciso aproveitar este momento, enquanto a Rússia ainda não desdobrou completamente sua economia e não colocou de pé de guerra, afirmou Lukashenko em entrevista à mídia chinesa. Além disso, ele recordou que Moscou sempre esteve disposto a dialogar com Kiev, o que as partes inclusive realizaram uma série de negociações. No entanto, os Estados Unidos e seus aliados pressionaram a Ucrânia para que não realizasse qualquer negociação. Toda guerra termina com uma paz, ou esta não será uma execução. A pergunta é quantas pessoas mais morreram em nome de quem enfatizou Lukashenko. Lukashenko ainda observou que advertiu com frequência as autoridades ucranianas de que, caso ocorra um novo conflito em outras regiões do planeta, o Ocidente esquecerá a Ucrânia. Lukashenko adverte que chegou a hora de acabar com o conflito na Ucrânia. O líder belarrusso Alexander Lukashenko afirmou que o conflito na Ucrânia terminará apenas por via pacífica e atualmente há uma circunstância única que deve ser aproveitada para acabar com os combates. Neste momento, há uma situação única em que se pode acabar com o conflito. Outro momento assim pode acontecer novamente. É preciso aproveitar este momento enquanto a Rússia ainda não desdobrou completamente sua economia e não a colocou em pé de guerra, afirmou Lukashenko em entrevista à mídia chinesa. Além disso, ele recordou que Moscou sempre esteve disposto a dialogar com Kiev, o que as partes, inclusive, realizaram uma série de negociações. No entanto, os Estados Unidos e seus aliados pressionaram a Ucrânia para que não realizasse qualquer negociação. Toda guerra termina com uma paz, e este não será uma exceção. A pergunta é quantas pessoas mais morreram em nome de quem enfatizou Lukashenko. Lukashenko ainda observou que advertiu com frequência as autoridades ucranianas de que, caso ocorra um novo conflito em outra região do planeta, o Ocidente esquecerá a Ucrânia. Ataque massivo com drones ucranianos foi frustrado pelas forças russas na Crimeia. Uma tentativa de ataque massivo com drones ucranianos foi frustrado pelas forças russas na Crimeia, sendo 6 aeronaves abatidos e outros 4 desativados com a ajuda de equipamentos de guerra eletrônica. A tentativa ucraniana de realizar um ataque massivo com drones na Crimeia fracassou, não resultando em drones ou vítimas. Na direção de Krasny, Lima, as forças russas eliminaram mais de 150 militares ucranianos, bem como 4 blindados e abuseiros MSTA-B e D-30. Na direção de Donetsk, outros 190 combatentes do adversário foram eliminados, bem como um depósito de combustível dos fuzileiros navais ucranianos. Enquanto isso, em Kherson foram eliminados mais de 85 combatentes, um tanque, 3 veículos blindados e 2 abuseiros autopropulsados. A Katsiya, na Ucrânia. Nas regiões de Lugansk e Kharkov, 3 grupos de sabotagem da Ucrânia foram eliminados pelas forças russas. Um depósito de munições da 123 Brigada da Defesa Territorial da Ucrânia foi destruído pelas forças russas na região de Kherson, no sul de Donetsk e Zaporozhye. O regime de Kiev perdeu mais de 80 combatentes, bem como um ataque e outros equipamentos. A Força Aeroespacial da Rússia abateu um jato Su-24 ucraniano durante um combate aéreo em Donetsk. Nas direções de Kupiansk e Krasny, Lima, o regime de Kiev perdeu mais de 240 combatentes.
Em 24 horas, forças russas abateram 15 drones ucranianos na região de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson. Também foram eliminadas unidades da artilharia ucraniana em 97 oposições de fogo, bem como pessoal e equipamento militares em 173 áreas. O Exército revoga a decisão de Bolsonaro e decide acabar com a mensagem de aniversário do golpe militar. Após o fim da ditadura, em 1985, a mensagem de comemoração à data continuou a ser lida em quartéis divulgado à sociedade, mas depois, em 1995, durante a gestão de FHC, a ordem do dia deixou de ser celebrada. Este ano não haverá a leitura da ordem do dia alusiva ao dia 31 de março, aniversário do golpe militar no Brasil, segundo a determinação do comandante do Exército, General Thomas Paiva. De acordo com o UOL, a medida se deve a uma interpretação do comandante de que o normal era não existir. Entretanto, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, 1995-2013, que a ordem do dia em comemoração à data não é lida. A celebração foi retomada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro PL. Já no seu primeiro ano de governo, em 2019, relembra a mídia. Na época, o então porta-voz do Bolsonaro, General Otávio do Rego Barros, afirmou que o presidente tinha determinado ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas com relações ao 31 de março de 1964, incluindo a ordem do dia patrocinado pelo Ministério da Defesa, que já foi aprovado pelo nosso presidente. Escolhido para substituir o general Júlio César Arruda, demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o novo comandante tem dito aos seus subordinados que o momento é de retomada da confiança e busca de pacificação. A decisão, portanto, seria um aceno ao governo do petista, relata o portal. Ainda segundo a mídia, em conversa reservas, Thomas Paiva diz que não é segredo que a maioria dos militares votou em Bolsonaro, mas reforça que o momento é de pacificação das relações. Portugal veta o discurso de Lula no parlamento em comemoração ao 25 de abril, apesar do chanceler português ter dito com firmeza em sua visita ao Brasil que a palestra seria a primeira de um chefe de Estado estrangeiro. Durante a celebração da Revolução dos Cravos, parlamentares decidiram que Lula falará em momento à parte. Após a polêmica entre parlamentares e convocações de brasileiro por líder de partido contra o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 25 de abril, em Portugal, o parlamento do país decidiu que o mandatário brasileiro não falará na sessão solene, sim em uma à parte. Agora o discurso pode acontecer antes ou depois da data, ou até mesmo no dia da comemoração da Revolução dos Cravos, mas não na sessão solene, de acordo com o jornal. Segundo Augusto Santos Silva, presidente do parlamento, agora que eu vi uma conferência de líderes, posso dizer que teremos uma conferência de boas-vindas ao presidente do Brasil, na qual a intervenção do presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, é o presidente do Brasil, afirmou Santos Silva, citado pela mídia. Conforme informado ontem, 28, o discurso do líder brasileiro foi visto como rejeição por duas frentes parlamentares que não ficaram satisfeitos com o ministro dos Negócios Estrangeiros português João Gomes Cravinho de ter feito o anúncio da palestra de Lula, antes de ter sido votada no parlamento pela ala
de extrema-direita, representada por André Ventura, presidente do partido Chega, que convocou o brasileiro no país para protestar contra a ida de Lula. A agenda de Lula em terras lusitanas é de 23 e 25 de abril. Também acontece pela retomada das cúpulas Brasil-Portugal, acordadas entre Marcelo de Souza e o petista na sua ida à capital portuguesa em novembro do ano passado. Parlamento da Finlândia aprova o projeto de lei de adesão à OTAN. O parlamento finlandês aprovou o projeto de lei do governo de adesão no país à Organização do Tratado do Atlântico Norte da OTAN, como segue a transmissão da reunião. Ao todo, 184 deputados votaram em prol do acordo, 7 se ausentaram e 1 se absteve. A nível nacional, o presidente finlandês Sauli Niinisto finalizará a ratificação da candidatura da Finlândia à OTAN após a votação parlamentar. No entanto, a Finlândia e a Suécia não poderão aderir à Aliança Atlântica até que o processo de ratificação seja concluído por todos os 30 países da OTAN, dos quais apenas a Hungria e a Turquia ainda não o aprovaram. A Suécia e a Finlândia abandonaram a neutralidade e se candidataram para aderir à OTAN em meio de 2022, depois que a Rússia lançou sua operação militar especial na Ucrânia. O ministro da Defesa alemão admite que Bundeswehr é incapaz de defender o país. A Bundeswehr não tem condição de defender a Alemanha em caso de lei nacional, admitiu o ministro da Defesa do país, Boris Pistorius, em uma sessão de coligação do Partido Social Democrata, SPD, na sigla em alemão, no Bundestag. O discurso do ministro foi transmitido ao vivo nas contas de coligação nas redes sociais. Não temos forças armadas que sejam defensáveis, ou seja, que possam se defender de uma guerra ofensiva e brutal, relatou ele. De acordo com Pistorius, a Alemanha precisa investir mais na modernização de seu exército, pois o país tem compromisso com outros membros da Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN. Entre as deficiências do exército, Pistorius listou uma escassez de pessoal, equipamentos e armas que devem ser reabastecidos após as entregas na Ucrânia. Por mais cínico que possa parecer para alguns, as armas alemãs estão salvando vidas na Ucrânia. Neste momento, acrescentou ele. Anteriormente, o chanceler alemão Olaf Scholz garantiu que a Alemanha fornecerá apoio militar à Ucrânia pelo tempo que for necessário. A Rússia enviou uma nota aos países da Aliança Atlântica por causa do fornecimento de armas ao regime de Kiev. Chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, notou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornaria alvo ilegítimo para a Rússia. Dirigente de Zaporozhye é chamada de contraofensiva ucraniana e elemento de guerra informacional. Presidente do Movimento Social das Novas Regiões Russas, junto com a Rússia e alto funcionário da Administração Regional de Zaporozhye, Vladimir Regov, descreveu as declarações sobre a contraofensiva ucraniana como elemento de guerra informacional. Anteriormente, o deputado ucraniano Roman Kostenko, secretário da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional e Defesa e Inteligência, disse que considera as cidades de Melitopol
e Berdiansk, na região de Zaporozhye, zonas prováveis para a contraofensiva militar ucraniana. Por um lado, tais declarações não são infundadas, mas, por outro lado, são um elemento clássico da guerra informacional. Falar sobre um possível contra-ataque e colocar essas ideias em prática são coisas muito diferentes, disse Rogov a Sputnik. Segundo ele, as tropas ucranianas equipadas com armas ocidentais podem tentar efetuar uma contraofensiva nessa região, mas qualquer incursão em território russo enfrentará uma dura resistência e um golpe de retaliação esmagador, do qual o agressor tem poucas probabilidades de se recuperar. Os referendos sobre a integração das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk e das regiões Kherson e Zaporozhye na Rússia foram realizadas em 23 e 27 de setembro de 2022. Cerca de 90% dos habitantes votaram a favor da adesão à Rússia. Ataque massivo com drones ucranianos foi frustrado pelas forças russas na Crimeia. Uma tentativa de ataque massivo com drones ucranianos foi frustrada pelas forças russas na Crimeia, sendo 6 aeronaves abatidas e outras 4 desativadas com a ajuda de equipamento de guerra eletrônica. A tentativa ucraniana de realizar um ataque massivo com drones na Crimeia fracassou, não resultando em danos ou vítimas. Na direção de Krasny-Lim, as forças russas eliminaram mais de 150 militares ucranianos, bem como 4 blindados e abuseiros MSTAB e ED-30. Na direção de Donetsk, outros 190 combatentes do adversário foram eliminados, bem como um depósito de combustível dos fuzileiros navais ucranianos. Enquanto isso, em Kherson foram eliminados mais de 85 combatentes, um tanque, 3 veículos blindados e 2 abuseiros autopropulsados. Akatsiya, da Ucrânia. 371 dias da Operação Militar Especial nas fronteiras russas. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação na Ucrânia. Blinken diz que o plano de paz na China sobre a Ucrânia tem alguns elementos positivos. O Ministério da Energia Rússia não vai vender petróleo a qualquer preço. É importante compreender os princípios que motivaram esta redução foram muito claramente delineadas pelo presidente por Alexander Novak, e o que não há orientação para vender o petróleo a qualquer preço para vender apenas com base na quantidade, disse Sorokin. Especialista russo não excluiu a chance de introdução de corpo expedicionário britânico na Ucrânia. O Reino Unido, assim como os Estados Unidos, estavam transferindo suas armas para a Ucrânia e enfraqueceu completamente. Por isso, o Reino Unido decidiu comprar Javelin. Além disso, o Reino Unido está se preparando para um possível desenvolvimento negativo, quando terá que conduzir a operação de combate no território da Ucrânia com um corpo expedicionário, disse Sivikov. Parlamento da Finlândia aprova o projeto de lei de adesão à OTAN. O parlamento finlandês aprovou o projeto de lei do governo de adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico Norte da OTAN, como segue a transmissão da reunião.
O governo ucraniano colabora como o Reino Unido no conceito de Estado rápido, disse deputado. O chefe do Comitê de Desenvolvimento Econômico da Suprema Rada Parlamento da Ucrânia, Dmitry Nataluka, disse que o governo está trabalhando com seus colegas britânicos para criar o conceito de Estado rápido, no qual a velocidade de funcionamento da economia cabe por criar a ilusão de ausência do Estado. Biden falha de maneira espetacular ou usa estratégia para fraca que não funciona na Ucrânia, diz mídia. Jornal The Washington Times indicou que Biden falhou de maneira espetacular em sua política de discussão e errou mais ainda em sua declaração ao falar que apoiará o tempo que for necessário. Dirigentes de Zaporozhye. A chamada contra-ofensiva ucraniana é um elemento da guerra informacional. Presidente do Movimento Social das Novas Regiões Russas, juntos com a Rússia, e alto funcionário da administração regional de Zaporozhye, Vladimir Rogov, descreveu as declarações sobre a contraofensiva ucraniana como elemento da guerra informacional. Ataque massivo com drones ucranianos foi frustrado pelas forças russas na Crimeia. Uma tentativa de ataque massivo com drones ucranianos foi frustrada pelas forças russas na Crimeia, sendo 6 aeronaves abatidas e outros 4 desativadas com a ajuda de equipamento de guerra eletrônica. Autoridades ocidentais admitem envolvimento no conflito na Ucrânia. Em conversa com o presidente sérvio, me disseram termos uma guerra em andamento na Europa. Estamos participando, embora não digamos, eles dizem que nós, Belgrado, perderemos muito ao tudo, a menos que nos comportemos adequadamente, afirmou. O conselheiro de Zelensky disse que a Ucrânia pode retirar tropas de Artyomovsk. Em entrevista à emissora CNN, o conselheiro do presidente da Ucrânia, Alexander, afirmou que seu país pode realizar uma retirada estratégica e decide de Artyomovsk, também chamado de Bakhmut, blindado da ucraniano BMP, é filmado sendo destruído por combates russos no sul de Artyomovsk, também chamado de Bakhmut. Lukashenko adverte que chegou a hora de acabar com o conflito na Ucrânia. Neste momento, há uma situação única em que se pode acabar com o conflito. Outro momento assim pode acontecer novamente. É preciso aproveitar este momento enquanto a Rússia ainda não desdobrou completamente a sua economia e não colocou em pé de guerra, afirmou Lukashenko em entrevista à mídia chinesa. A Ucrânia pode usar portos do acordo de grãos para entregar de materiais radioativos, diz MR russo. O governo ucraniano colabora com o Reino Unido no conceito de Estado rápido, diz deputado. O chefe do Comitê de Desenvolvimento Econômico da Supremo Rada Parlamento da Ucrânia, Dmitry Nataluka, disse que o governo está trabalhando com seus colegas britânicos para criar o conceito de Estado rápido, no qual a velocidade de funcionamento da economia acaba por criar a ilusão de ausência do Estado. De acordo com o deputado, o conceito de Estado rápido para a Ucrânia foi desenvolvido junto com o economista da Universidade de Cambridge, o Instituto Nacional de Pesquisa Econômica Social, NESR, do Reino Unido.
O conceito foi oficialmente apresentado em janeiro em Londres. Queremos construir um dos estados mais rápidos do mundo, um estado que funcione tão rápido que sua eficiência de ilusão de que o estado não existe um estado que simplesmente se dissolve em sua eficiência. Temos tudo o que precisamos para construir um tal estado na Ucrânia, de serviço de imprensa da em seu canal no Telegram, citando Nataluka. De acordo com ele, o Estado rápido é um sistema econômico orientado ao ser humano, combinando iniciativas privadas com função pública. O deputado disse que tal modelo automatizará uma série de procedimentos a nível estatal e melhorará a eficiência empresarial, tendo em conta que as médias empresas hoje gastam muito tempo com imposto e procedimentos aduaneiros de importações, lidando com o sistema bancário, obtenção de licenças e autorização, etc. Nosso objetivo é automatizar esses procedimentos para aumentar a distribuição de recursos e reduzir radicalmente a corrupção e o abuso de poder, acrescentou Nataluka. A Ford contamina a Amazônia para lucrar com um veículo eletrônico nos Estados Unidos, relata Bloomberg. O veículo elétrico Ford F-150 é o alumínio necessário para sua fabricação estão gerando altos níveis de contaminação na Amazônia e afetando a população local. A agência Bloomberg localizou na região de Barcarena, na floresta amazônica, a empresa Alunorte da Nox Hydro e com o capital do governo da Noruega. O país que nos últimos anos criticou a preservação das florestas tropicais brasileiras, encarregada pela extração de bauxita de alumínio, matéria-prima usada para fabricar alumínio necessário para os veículos elétricos. Segundo a agência, Ford F-150 e a caminhonete elétrica mais vendida nos Estados Unidos. Contudo, esse tipo de veículo requer um preço alto que está sendo pago por uma das maiores reservas naturais do mundo, o grande pulmão da América Latina. A operação das mineradoras e refinarias relacionadas com a Ford está gerando altos níveis de contaminação em uma região próxima ao rio Amazonas, onde a população local está relatando altos níveis de alumínio, chumbo e outros minerais. A Bloomberg ainda relata a contaminação por resíduos tóxicos despejados na região sem qualquer tratamento, fazendo com que a água, antes cristalina, agora se tornasse barrenta e ganhasse uma tonalidade alaranjada. Além disso, foi apurado que o alumínio extraído na região vai direto ao Canadá, onde é iniciado o processo de beneficiamento que resulta na montagem da Ford F-150 em Michigan, Estados Unidos. Um estudo do laboratório Pará detectou que uma das refinarias da Hydro contaminou a água potável de 26 comunidades próximas com chumbo, alumínio, fósforo e outros métodos, descobrindo até 57 vezes mais alumínio do que o nível permitido. Pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, ligado ao Ministério da Saúde do Brasil, realizaram um estudo constatando que a população da zona industrial de Barcarena tem níveis de chumbo no sangue 10 vezes mais altos. Tanto a Ford como o Hydro assegura que trabalhem conforme os padrões de contaminação estipulados pelo governo brasileiro. Contudo, ativista e a população local afirma que a informação dos estudos de impacto ambiental nunca foi revelada. Biden.
falha de maneira espetacular ao usar estratégia fraca que não funciona na Ucrânia, diz mídia. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia já está em seu segundo ano e a administração de Biden segue sem ser transparente com a população americana. O jornal The Washington Times indicou que Biden falhou de maneira espetacular em sua política de discussão e errou mais ainda em sua declaração ao falar que apoiará o tempo que for necessário. De acordo com a mídia, essa declaração não é uma estratégia, mas sim um slogan político, já que se vê diante de um conflito congelado, o que não tem serventia alguma para os Estados Unidos, além de não oferecer qualquer ameaça aos norte-americanos. O jornal aponta que Biden quer apenas eliminar a Rússia como uma ameaça geopolítica e preparar um cenário parecido na região do Indo-Pacífico. A atual posição da administração norte-americana de se manter firme no conflito ucraniano é um grande erro, pois está enfraquecendo ainda mais as defesas nas fronteiras dos Estados Unidos. Enquanto não poupar o esforço na Ucrânia em sua briga pessoal com a Rússia, além disso, mesmo com todo o esforço, a administração de Biden está apenas demonstrando suas fraquezas, sendo incapaz de agir tanto na política interna quanto na externa. Xi Jinping e Lukashenko assinam um acordo em Pequim, estimado em mais de 3,5 bilhões. As nações reafirmaram seus laços de cooperação e assinaram uma série de documentos de cooperação bilateral em economia e comércio, a indústria, agricultura, ciência e tecnologia, saúde, turismo e esportes. O presidente belarrusso Alexander Lukashenko estava em Pequim, participando de várias reuniões estatais. Os dois chefes de Estado assinaram uma declaração conjunta firmando o desenvolvimento de uma parceria estratégica abrangente para todos os crimes entre os países. Nesta quarta-feira, o presidente chinês Xi Jinping disse que o país está disposto a trabalhar com Belarus para promover o desenvolvimento saudável e estável das relações bilaterais no mais alto nível. Xi também disse que Pequim e Minsk devem apoiar-se mutuamente e assegurar seus próprios interesses centrais, opor-se à interferência de forças externas nos assuntos internos e assegurar a soberania e a segurança política dos dois países, informou a Reuters. Além disso, o governo belarrusso informou que o efeito econômico dos acordos alcançados durante a visita de Lukashenko e China foi estimado em mais de 3,5 bilhões, 18,2 bilhões na segunda-feira 27. O líder belarrusso disse que seria conveniente que Minsk, Moscou e Pequim unissem seus potenciais industriais conforme noticiado. Finlândia fora da OTAN. Helsinki investiga queima de foto de Erdogan na frente da embaixada turca. O presidente finlandês Sauli Niinisto garantiu no mês passado que a Finlândia e a Suécia se tornariam membros da OTAN. Em julho, a Turquia tem retido suas candidaturas à Aliança Ocidental, alegando ação insuficiente contra militantes curdos que Ankara considera terrorista e, mais recentemente, a queima do Alcorão por ativistas suecos. A polícia de Helsinki lançou investigação preliminar sobre a possível queima de uma foto do presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante uma manifestação em frente à embaixada da Turquia
na capital finlandesa no domingo 27. Um grupo de cerca de 10 pessoas reuniu-se na frente à embaixada e queimou a fotografia durante a investigação preliminar. Será esclarecido de quem era o fato, disse o inspetor-chefe Heikki Perola à mídia local. A polícia interveio na manifestação que não teve autorização das autoridades para prosseguir. O detento 4 indivíduos entre finlandeses e estrangeiro. O protesto foi supostamente organizado por Arima, um grupo anarquista com sede de Helsinki, pelo Kurdistão Paulista, um grupo de defesa pró-curdo local. Os manifestantes liberados da custódia foram acusados de resistir à prisão, assediar um funcionário e difamar, que o Código Penal finlandês é definido como espalhar informações falsas ou insinuações falsas de outras pessoas, submeter essa pessoa e destacou ou desprezar outras pessoas de qualquer outra maneira. A difamação é punível com multa. No entanto, a difamação é gravada e definida como a difamação que causa sofrimento considerável ou dano particularmente suficiente pode significar uma pena de prisão de até 2 anos. A lei finlandesa não tem disposição para a difamação criminal de funcionários públicos, chefe de Estado estrangeiros e símbolos de Estado estrangeiros. No entanto, Perola disse que os requisitos para punição podem ser cumpridos caso a pessoa na foto queimada seja reconhecível neste caso. Como a imagem do presidente turco, o caso vai ser entregue aos promotores se a investigação preliminar concluiu que há motivos para o caso prosseguir de acordo com a polícia. As autoridades finlandesas estão atentas a possíveis manifestações e ação antiturcas. Em meio ao medo de um cenário estilo da Suécia, no qual as ações de manifestantes locais levaram a Ankara e ameaça reter a aprovação da entrada do país na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. No mês passado, a polícia finlandesa relatou impedir a queima de um Alcorão em uma manifestação em Helsinki, ameaçando entre uma ação ilegal contra os organizadores do protesto. No final de janeiro, respondendo aos protestos de queima do Alcorão, Erdogan alertou que a Turquia poderia tomar uma decisão que choca Estocolmo e aprovaria a entrada da Finlândia na OTAN, sem provar simultaneamente o pedido da Suécia no mesmo mês. O presidente turco disse que Ankara ainda esperava que 130 indivíduos que considera terroristas curdos fossem extraditados para seus países das nações nórdicas. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, reiterou na segunda-feira 27 que a Suécia ainda não implantou todas as etapas necessárias para a aprovação da Turquia de sua proposta de adesão à OTAN, dizendo que a operação continua de ativista do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PPK, no país significa que, neste estágio, não podemos aprovar sua entrada na aliança. Espera-se que os parlamentos finlandeses votem nesta quarta-feira primeiro sobre a aceitação dos termos do Tratado de Adesão à OTAN. Os principais partidos políticos da Finlândia e da Suécia aprovaram de forma esmagadora os pedidos de adesão ao bloco em maio de 2022, depois que a Rússia lançou sua operação militar especial na Ucrânia. A Hungria é o único país da OTAN, além da
Turquia que ainda não ratificou a proposta de adesão da Finlândia e da Suécia na semana passada. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán disse que o parlamento de seu país não estava entusiasmado com a ratificação dos protocolos dados às mentiras descaradas espalhadas sobre Budapeste nos dois países, incluindo falsas alegações sobre o abuso dos direitos humanos e do Estado de Direito. Observadores políticos disseram ao Sputnik que a candidatura dos países nórdicos à OTAN pode ser adiada por algum tempo, particularmente no caso da Turquia, uma vez que, além do orgulho, as razões do país para adiar a votação incluem preocupações com sua segurança nacional. A decisão da Turquia e da Hungria de impedir a adesão das nações nórdicas, o bloco aprovou sem embaraçosa para o governo Biden e está em desacordo com as alegações do presidente na semana passada de que a operação militar especial da Rússia na Ucrânia causou a otanização da Finlândia, a Suécia, em vez da finalização e da OTAN. O esforço de Helsinki e Estocolmo para se juntar à Aliança Ocidental rompe com uma tradição de neutralidade das décadas e, no caso da Suécia, séculos, que permitiu que ambos os países permanecessem não alinhados durante a Guerra Fria. Permitiu que a Suécia ficasse fora das guerras reinosas do século XX. Inscrição de 2.500 anos com o nome de rei Persa encontrada em Israel. Uma inscrição com o nome do rei persa Diário Grande foi encontrado no Parque Nacional de Lachish, em Israel. A descoberta foi realizada por Elon Levi. Segundo ele, por acaso, em um fragmento de 2.500 anos com as letras inscritas do antigo rei, segundo o jornal The Jerusalem Post, o objeto descoberto revelou a inscrição Dário, o Grande, suposto pai do rei Ahasuerus, também conhecido biblicamente como Ahasveros, da história de Purim no livro de Esther. De acordo com a mídia, Levi estava caminhando com um amigo enquanto explorava a história quando virou algumas peças da cerâmica e pedras ocidentalmente e descobriu assim a inscrição. Uma inscrição com o nome do rei persa Diário o Grande foi encontrado no Parque Nacional Lachish, em Israel. Após passar por uma análise, a equipe confirmou que o objeto pertencia à administração real dos persas no final do século V a.C. A inscrição cita ano de 24 de Diário, que data de 498 a.C. Seu reinado começou em 522 a.C. e terminou em 486 a.C. Diário o Grande, também conhecido como Diário I, foi um dos governantes mais famosos do Império Aquemênida e primeira encarnação do Império Persa. Núcleo de aglomerado de galáxia massivo e revelado em detalhes há 3,2 bilhões de anos-luz. O telescópio espacial James do Webb registrou aglomerado de galáxia massiva RxG 2129 com a ajuda de sua lente gravitacional. A observação contém 3 diferentes imagens da mesma galáxia, hospedando uma supernova e revelando o rastro de luz passando por ela ou através dela. A galáxia RxG 2129 está localizada a 3,2 bilhões de anos-luz da Terra, na constelação de Aquário.
Supernovas como esta sempre produzem um brilho constante que pode permitir que os especialistas compreendam o quão forte o aglomerado de galáxia RxG2129 está ampliando os objetivos ao fundo, bem como quão massivo ele é. Telescópio Especial James Webb registrou um aglomerado de galáxia massiva RxG2129 com a ajuda de sua lente gravitacional. A imagem ainda revela estrelas e galáxias, a maioria avermelhada e espelhada através da escuridão espacial. Também é possível observar no canto superior direito uma grande galáxia epilíptica, cercada por diversas pequenas galáxias em um aglomerado. Essas galáxias têm um centro brilhante e um brilho branco difuso ao seu redor, além de imagens distorcidas e arcos em sua volta. Astrônomos afirmam que Via Láctea pode estar produzindo mais estrelas do que pensávamos. Em recente estudo, uma análise da luz mais energética da galáxia revelou que podemos estar enganados sobre as taxas de formação de estrelas na Via Láctea. Divulgando na Ciência Alerta, publicado na Astronomia e Astrofísica, um novo estudo analisou os raios gama produzidos pelo decaimento radioativo de isótopos produzidos durante a formação estelar, que revelam que as estrelas estão se formando uma taxa de 4,8 vezes a massa do Sol por ano. A conclusão do estudo revela que a taxa é de 2 a 4 vezes superior às estimativas atuais, liderado pelo astrofísico Thomas Siegert, da Universidade de Würzburgo, na Alemanha. A importância da descoberta nos ajuda a compreender melhor como as estrelas nascem e morrem, alterando a composição química geral da galáxia. Estrelas são verdadeiras fábricas de elementos complexos do universo. Seus núcleos são fornalhas nucleares colidindo átomos para forjá-los em átomos cada vez maiores. Quando morrem, seus violentos estertores expelem esses elementos mais pesados para o espaço interestelar, que acabam flutuando em forma de nuvens ou são glutinadas por novas estrelas que estão em formação. As explosões de supernova de tão energética também acabam forjando elementos ainda mais pesados que seus núcleos não poderiam suportar. Através da observação da radiação gama resultante do processo de morte e o nascimento de estrelas, a partir da observação de uma partícula chamada de alumínio 26, os astrônomos puderam estimar a taxa na qual as estrelas que geram isótopo se formam e morrem na Via Láctea. Assim, utilizam os dados produzidos para determinar uma taxa de geração de estrelas. As estimativas atuais para a taxa de formação de estrelas da Via Láctea situam-se em cerca de 2 sóis de material convertido em estrelas a cada ano. Como a maioria das estrelas na Via Láctea é muito menos massivo que o Sol, estima que seja em média cerca de 6 ou 7 estrelas por ano. Como o novo modelo estabelecido por Siegert e seus colegas, foi possível recalcular a taxa de produção desses mecanismos e anotar a abundância da luz observada. Eles descobriram que o melhor ajuste em uma taxa de formação estelar de cerca de 4 ou 8 massas solares por ano, ou até cerca de 55 estrelas por ano. Ainda há espaço para melhoria nessa estimativa, por uma vez que os modelos não
tenham conseguido reproduzir completamente a radiação gama da Via Láctea, como observada atualmente à distância da fonte de raios gamas, que pode alterar a estimativa final pela dificuldade em medir a estimativa com precisão. A pesquisa observou apenas um intervalo para a taxa de formação estelar em vez de massa específica. O novo método, no entanto, se mostrou promissor para que tenhamos uma melhor compreensão de como a Via Láctea produz novas estrelas. O Irã testa como sucesso o novo sistema de mísseis antiaéreos em ataque simulado. Na terça-feira 28, o exército iraniano realizou com sucesso exercícios militares nos quais testou seus novos sistemas de mísseis antiaéreos em um ataque simulado. De acordo com a agência de notícia ISNA, durante o exercício do exército iraniano testou o sistema de mísseis Khordad-15, Khordad-3, Majid e Desfuol, que por sua vez destruíram com sucesso seus alvos. Sistema de mísseis antiaéreos Khordad-15, usando mísseis Saiyad-2 e Saiyad-3. Esses tipos de mísseis são capazes de detectar e interceptar com sucesso alvos definidos, adicionou a defesa iraniana. O sistema Khordad-15 conta com grandes capacidades ofensivas que lhe permite rastrear e interceptar simultaneamente até seus alvos, incluindo aviões de reconhecimento, bombardeiros e caças táticos. Túnel subterrâneo usado para armazenar e manter em segurança alguns dos sistemas quando não estão sendo usados. São vistos o sistema Khordad-3 e Messad-16. Já o Khordad-3 conta com um radar que pode identificar até 4 alvos e disparar 8 mísseis simultaneamente. Portamento de navios militares do Irã no Rio sugere reforço dos laços Teherã-Brasília, diz analista. Os processos políticos que estão ganhando força na América Latina indicam um apelo por uma mudança fundamental na política externa e um declínio do papel dos Estados Unidos, observou Majatoba Gelazadeh, especialista em política internacional iraniana, em um comentário a Sputnik. Os navios da Marinha iraniana, o portal Helicópteros Iris Makran e a fragata Iris Dena, apesar da pressão dos americanos, atracaram na costa do Rio de Janeiro, segundo o especialista. Espera-se em breve cooperações mais estreitas entre o Irã e Brasil em várias esferas. Observamos a presença de navios de guerra iranianos na área conhecida como Quintal dos Estados Unidos nos últimos anos devido às visões anti-imperialistas na América Latina. Ao colapso dos governos influenciados pelos Estados Unidos, vimos que anti-americanismo prevaleceu em sua política externa, disse Gelazadeh. Os ações anti-imperialistas de Lula da Silva durante a sua presidência anterior foram a base para o notável desenvolvimento das relações entre o Brasil e o Irã. Naquela época, os laços econômicos entre os dois países se fortaleceram, o comércio aumentou de 14 milhões para 3 bilhões de dólares, de 73,09 milhões para 15,66 bilhões por ano, observou Majtaba Jalazadeh. Durante a presidência anterior de Lula da Silva, um importante acordo trilateral foi assinado entre Teherã, Ankara e Brasília. Parece que, durante este mandato presidencial da Silva, deve esperar um novo crescimento dos laços entre o Irã e o Brasil, em vários campos, especialmente na esfera econômica, acrescentou. Jalazadeh considera que as uniões
internacionais deve exercer uma influência significativa na esfera das relações internacionais e demonstrar o poder dos países independentes na política externa, especialmente as uniões de natureza interregional. O Brasil é um país em desenvolvimento que tem sido capaz de superar obstáculos e alcançar o desenvolvimento socioeconômico. A união de duas potências de duas regiões pode fortalecer e ampliar e influenciar de cada um deles, tanto na própria quanto na outra região, enfatizou o cientista político. Avião do juízo final dos Estados Unidos é capaz de ordenar ataques nucleares visto na Europa. Os Estados Unidos e a Rússia são os dois únicos países do mundo que possuem aviões do juízo final, um tipo de posto de comando aerotransportado projetado para lançar ataques nucleares e sobreviver a um ataque nuclear inimigo. As aeronaves foram criadas durante a Guerra Fria, mas ganharam nova relevância em meio ao conflito em andamento na Ucrânia. O Comando Europeu dos Estados Unidos, EUCOM, e o Comando Combatente baseado em Stuttgart, na Alemanha, responsável pelas operações militares dos Estados Unidos na Europa. Turquia, Rússia postou no Twitter uma foto de um posto de comando aéreo I-6B Mercúrio da Marinha dos Estados Unidos, um avião de retransmissão de comunicação que recentemente pousou na Islândia. I-6B Mercúrio na Marinha dos Estados Unidos, designados para o Comando Estratégico dos Estados Unidos, Alan chegou à Islândia recentemente durante a realização de operações na área de responsabilidade do EUCOM. A tripulação se reuniu com o embaixador dos Estados Unidos na Islândia, Karen Batman, e outros líderes diplomáticos e militares. A aeronave e a ala de comando e controle nuclear da Marinha dos Estados Unidos, baseado na base da Força Aérea de Tinkling, em Oklahoma. A missão principal da unidade consiste em receber, verificar e transmitir mensagens de ação de emergência EAMS para as forças estratégicas dos Estados Unidos. No jargão do Pentágono, EAMS são mensagens que direcionam as forças nucleares dos Estados Unidos para lançar ataques contra alvos inimigos em condições de guerra nuclear, além de sua capacidade de entregar ordens de lançamento para submarinos de mísseis balísticos. Os aviões podem ordenar remotamente operadores terrestres de armazém de mísseis balísticos intercontinentais, MINUTEMA, para lançar sua carga útil. Os planejadores do Pentágono também detectaram a rede EAM para possível uso na execução de seus planos de pronto ataque global. Esta é uma iniciativa ambiciosa que também compreende riscos potenciais do Pentágono, elaborado durante a administração de Bush II, visando o desarmamento de um adversário com armas nucleares e eliminação de sua liderança política e militar por meio do lançamento de massa de mísseis balísticos e de cruzeiros convencionais. A Rússia respondeu ao PGS por meio da criação de novos mísseis hipersônicos avançados e outras armas para convencer o Pentágono de qualquer tentativa de desarmar o arsenal estratégico da Rússia resultaria em perdas inaceitáveis, incluindo a possível destruição de cidades norte-americanas. A Marinha dos Estados Unidos tem 16 aeronaves C-6 Mercúrio em seu inventário, além de 4 aviões Boeing e NG no posto de comando aerotransportado Avanço AACP, na sigla em inglês. A Rússia é o único outro país no mundo que opera aviões do juízo final, como seu inventário composto por 3 aeronaves de comando e controle Ilyushin e 80, construídos na década de 1980, que a Organização do Tratado do Atlântico Norte da OTAN convencionou de chamar de Maxodome. Os Estados Unidos já enviaram seu avião apocalíptico para a Europa no passado,
em março de 2022, um EB teste foi transferido da base aérea do Edwards, na Califórnia, para RAF Midenhall, no Reino Unido, como parte de uma frota de aeronaves que acompanhou o presidente Biden durante a cúpula de emergência da OTAN do ano passado em reuniões com autoridades europeias. MR Português Acordo Mercosul-União Europeia acontecerá muito em breve porque a Europa tem pressa geopolítica. A chancelaria portuguesa diz que o acordo está muito próximo de ser ratificado. Que cálculo geopolítico feito pela Europa pede que o pacto seja fechado com agilidade diante do afastamento entre a América do Sul e a Europa e a influência dos Estados Unidos e China na região. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, disse em entrevista publicada nesta quarta-feira primeiro pelo colunista Jamil Chad do UOL que o acordo Mercosul-União Europeia está muito próximo de acontecer, que o bloco europeu enviará ao Brasil uma missão para lidar com os últimos impasses. Estamos muito próximos de um acordo, não. Falta muito. Entendi que existe no Brasil uma grande vontade de finalizar o acordo, que precisa ainda algumas afinações, afirmou o ministro, acrescentando que, obviamente, o Brasil não está sozinho e temos a Argentina, Paraguai e Uruguai, mas acredito que o Brasil, Portugal, pode ajudar se intérpretes nos podemos ajudar na Europa a interpretar a oposição brasileira do Mercosul e podemos ajudar a moldar a resposta europeia às oposições do Mercosul. Ao mesmo tempo, Gomes Cravinho expressou preocupação com perda de um espaço dos europeus no mercado brasileiro nos últimos 10 anos, exaltando que o pacto não só é comercial como estratégico. Neste momento, temos uma janela de oportunidades que dificilmente se repete. Perdeu-se muito tempo o terreno. Há 10 anos, a Europa era o maior parceiro comercial do Brasil, da América Latina. Hoje está atrás dos Estados Unidos e da China. É a melhor maneira de recuperar isso e por meio de um acordo. O chefe da diplomacia portuguesa também resultou que para o pacto andar é preciso o compromisso que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva subiu esse compromisso. Entretanto, apesar da torcida espontaneidade de chanceler após países ainda demonstrarem uma certa oposição, como a França, no último final da semana, o presidente do país, Emmanuel Macron, voltou a relacionar o acordo com a questão ambiental, demonstrando que o Paris ainda não está certa sobre finalmente ratificar o acordo conforme noticiado. NBC News: Israel cede à pressão dos Estados Unidos e começa a se distanciar da Rússia para apoiar a Ucrânia. Há um bom tempo, o premier israelense Benjamin Netanyahu utiliza seu relacionamento com o líder russo Vladimir Putin para atuar como intermediário entre o Kremlin e Washington e também para proteger a fronteira norte de Israel com a Síria, mas parece que a política israelense está mudando sua prioridade. Desde o começo da operação russa na Ucrânia, Tel Aviv vem sofrendo pressão norte-americana para cada vez mais apoiar os estados ucranianos. É mesmo que o retorno de Bibi ao poder tenha ocorrido quando o conflito já estava em curso em dezembro de 2022. O primeiro-ministro sinaliza que está mudando sua postura sobre Moscou. De acordo com a NBC News, Netanyahu voltou ao poder em meio à expectativa de que ele colocaria Israel na direção da Rússia. Em vez disso, o premier reforçou o apoio de seu país, Kiev, sob pressão do aliado mais importante de Israel, os Estados Unidos. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky vem há meses pedindo defesa aérea. Tel Aviv e o ministro da Defesa Dmitry Kuleba também expôs as demandas de seu país quando se reuniu
com o chanceler israelense Eli Cohen em Kiev em 16 de fevereiro. No final de janeiro, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken apontou para a parceria entre a Rússia e Irã e exigiu respectivamente que Israel aumentasse seu apoio a Kiev, segundo a mídia. O aprofundamento dos laços de Teherã com Moscou é o armamento sofisticado que eles estão trocando para permitir a agressão um do outro. Estão entre as muitas razões pelas quais levantamos como Israel a importância de fornecer apoio para todas as necessidades da Ucrânia, afirmou o secretário citado pela mídia. Em seguida, no dia 1º de fevereiro, Netanyahu assinou positivamente pela primeira vez de que estaria considerando enviar equipamento militar à Ucrânia, quando em uma entrevista para a CNN disse que estava investigando uma ação para enviar sistema cúpula de ferro a Kiev. Moscou logo se manifestou através de sua chancelaria e disse que o encaminhamento do material levaria a uma escalada da crise, conforme noticiado. No dia 17 de fevereiro, o subsecretário de Estado para Assunto Político dos Estados Unidos, Victoria Nuland, disse que daria o prêmio Nobel a Netanyahu se ele usar sua influência para ajudar a pôr fim à operação militar da Rússia na Ucrânia, conforme noticiado. No dia 21, mesmo mês, dois legisladores israelenses, Zeev Elkin e Uli Edelstein, se reuniram com Zelensky durante a visita à capital ucraniana e disseram em declaração conjunta que Israel deve deixar de ter medo e assumir uma posição ativa em relação ao conflito, além de ajudar a Ucrânia em todas as áreas onde as tecnologias israelenses, incluindo os militares, pode colaborar. Contudo, parece que Tel Aviv está esquecendo que na sua frente de segurança, a Rússia tem sido parceria de Netanyahu na Síria. Por exemplo, um acordo com o governo de Bashar al-Assad, mediador por Moscou, possibilitou que o exército israelense realizasse ataques aéreos contra alvos ligados ao Irã na região. Estamos em uma situação muito diferente da Europa e dos Estados Unidos. Os primeiros ministros israelenses sabem de relevância de um diálogo aberto com a Rússia quando se trata de nossa segurança nacional, alertou o professor de Ciências Políticas Reuven Hazan, da Universidade Hebraica de Jerusalém, citado pela mídia. Ziv Magin, que primeiro foi embaixador de Israel na Ucrânia e depois na Rússia na década de 1990, disse que se Tel Aviv dessa arma à Ucrânia, especialmente aqueles que mudariam o equilíbrio do conflito, seria entrar em guerra com Moscou. Israel também estaria preocupado com o impacto na comunidade judaica da Rússia, com 83 mil israelenses, se os laços forem cortados, mas parece que a pressão norte-americana é a amizade entre Moscou e Teherã está mudando os rumos da prioridade da política israelense com o Kremlin. China zomba de FBI por dizer que Covid-19 vazou de laboratório e inteligência não tem credibilidade. O FBI há algum tempo avalia que as origens da pandemia são provavelmente um possível incidente de laboratório em Wuhan, disse o órgão ontem 28, com a China classificando hoje a primeira declaração como manipulação política. Na terça-feira 28, o FBI, através do diretor Christopher Wray, disse que um vazamento de um laboratório na cidade de Wuhan, no centro da China, provavelmente causou a pandemia de Covid-19. Hoje, primeiro o MR chinês disse que a afirmação não tem nenhuma credibilidade, o que se opõe firmemente a qualquer forma de manipulação política dos fatos, segundo a Reuters. Com uma base no histórico pobre de fraude e engano da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, a conclusão que eles tiram não tem credibilidade alguma. Exortamos o lado americano a respeitar a ciência e os fatos, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China
Ning, repórteres em Pequim. Apesar da declaração do FBI, o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse na segunda-feira 27 que o governo dos Estados Unidos não chegou a uma conclusão definitiva, é um consenso sobre as origens da pandemia, disse Christopher Wray. Declarou também que não poderia compartilhar muitos detalhes da avaliação da agência porque eles eram confidenciais. A União Europeia se recusa a apoiar a declaração conjunta do G20 sem condenar o conflito na Ucrânia, diz mídia. A União Europeia não vai apoiar uma declaração conjunta na reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 se nela não contiver uma condenação de guerra na Ucrânia, informou Reuters nesta quarta-feira, primeiro citando uma fonte da União Europeia. No dia 25 de fevereiro, os ministros das Finanças e chefes dos bancos centrais do G20 adotaram um documento resumindo sobre sua reunião sem condenar a operação militar especial da Rússia na Ucrânia, devido às objeções de Pequim e Moscou, segundo o ministro das Finanças indiano Nirmala Sitharaman. A delegação da União Europeia, que vai participar da reunião do G20 em Nova Delhi, não vai assinar uma declaração que não contenha qualquer redação condenando as ações da Rússia e na Ucrânia, com altos funcionários do bloco europeu dizendo ao presidente da reunião que a Índia tinha de incluir esta questão na pauta de reunião em um comunicado conjunto e, segundo a agência de notícias, espero e tenho certeza de que a capacidade diplomática da Índia será usada para fazer a Rússia entender que esta guerra tem que terminar, disse o chefe de política externa da União Europeia, José Borrell, conforme citando pelos Reuters. Na semana passada, a Bloomberg informou, citando fontes familiarizadas com o assunto, que as autoridades da Índia pretendiam evitar o uso da palavra guerra em conexão com a situação na Ucrânia. Em quaisquer declaração conjunta do G20, as autoridades indianas estavam supostamente preocupadas com o fato de que os planos de alguns países de continuar impondo sanções contra a Rússia desviariam a atenção das outras prioridades das reuniões do G20. A reunião dos chancelleres do G20 está ocorrendo na capital indiana Nova Delhi, de 1º a 2 de março, e conta com a presença do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, o ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, chanceler do Brasil, Mauro Vieira, entre outras autoridades. O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subramanian Jaishankar, presidente da reunião, já que a Índia atualmente detém a presidência do G20. Governo russo não pode ser mudado de exterior, disse ex-chefe da diplomacia britânica. O ex-secretário britânico das Relações Exteriores e membro da Câmara dos Lordes, William Hague, disse durante uma pegadinha de telefone que era impossível mudar o poder na Rússia do exterior e admitiu que no passado os Estados Unidos e o Reino Unido conseguiram fazer isso em países menores. No passado, os Estados Unidos e o Reino Unido conseguiram obter sucesso em alguns estados e mudar o poder de fora, mas normalmente isso aconteceu em países mais fracos e menores. Na Rússia é impossível fazer isso, disse Hague, pensando que estava falando com o ex-presidente ucraniano Viktor Poroshenko. Segundo ele, durante seu tempo como secretário das Relações Exteriores britânico, ele visitou Moscou e se encontrou com representantes da sociedade civil na embaixada britânica, mas qualquer apoio do Ocidente para uma mudança de governo era considerado uma conspiração e agressão dos países ocidentais. Ele também disse que o Reino Unido consulta os Estados Unidos sobre entrega de armas à Ucrânia, que as principais decisões são tomadas em Washington.
O Reino Unido sempre age no papel de quem fortalece a coragem e a determinação dos Estados Unidos, mas o Reino Unido não vai mudar sua política sem acordar isso com os Estados Unidos, ou seja, as principais decisões ainda são tomadas em Washington, disse Agee, comentando sobre uma possível entrega de mísseis britânicos à Ucrânia. Ele acrescentou que os ministros britânicos apoiam o fornecimento de mísseis de longo alcance a Kiev, mas em qualquer caso isso deve ser acordado com parte norte-americana. A Rússia enviou uma nota aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN. Sobre o fornecimento de armas à Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia será um alvo legítimo para a Rússia. Sérvia revela pressão da União Europeia com fins do investimento e recusa planos sobre Kazov. Presidente sérvio Aleksandar Vučić revelou a pressão feita pela União Europeia durante as negociações sobre o plano de Bruxelas para a normalização das relações entre Belgrado e Pristina. Disseram que as consequências de recusar o plano seria de ter integração com a União Europeia. Alguns diriam: uau, eu tenho que recordar que isso significa a retirada dos investimentos. Hoje, 80 mil pessoas trabalham nas fábricas de propriedade alemã. Também ameaçaram com uma série de outras medidas, incluindo que Sérvia seria convertida em para isolada do mundo, afirmou a emissora RTS. Vučić assegurou que, enquanto for presidente, não aceitará o reconhecimento formal ou informal do Kosovo, bem como seu ingresso na ONU. A Sérvia está pronta para trabalhar na implementação de muitas coisas do plano, porém fazemos uma grande objeção. Isso é o que disse Emmanuel Macron. Olaf Scholz. Em Munique, em todos os grandes líderes, trata-se do fato de que podemos falar sobre o reconhecimento mútuo. O reconhecimento é a entrada de Kosovo na ONU, afirmou. Anteriormente, Josep Borrell, representante de União Europeia para Assuntos Exteriores e Política de Segurança, realizou conversações em Bruxelas com o presidente sérvio Aleksandar Vučić, o primeiro-ministro da República Autoproclamada do Kosovo, Albin Kurti, sobre o plano franco-alemão. Na ocasião, Borrell informou que os líderes de Kosovo e Sérvia decidiram que não há necessidade de novas negociações sobre a proposta da União Europeia para a normalização das relações entre as duas partes. Deputado questiona a aprovação dos Estados Unidos de 23 bilhões em licença para empresas sancionadas da China. O parlamentar também afirmou que o Departamento do Comércio, que supervisiona os controles de exportações, negou apenas 8% dos pedidos de licença para vender a empresa na lista negra comercial norte-americana durante o período de janeiro e o março do ano passado. O congressista republicano Michael McCaul disse: nesta terça-feira 28, o governo Biden aprovou mais de 23 bilhões 120 milhões em licença para empresas enviarem tecnologia dos Estados Unidos para empresas chinesas na lista negra em primeiro trimestre do ano passado, segundo a Reuters. De forma esmagadora, o Departamento de Comércio continha a conceder licença que permite que a tecnologia crítica dos Estados Unidos seja vendida. Nosso adversário, disse McCaul, citado pela mídia. O funcionário do Departamento de Comércio, Alan Stevens, que supervisiona a política de exportação dos Estados Unidos, disse na audiência que uma política da era de Trump que permite que Huawei, fabricante chinês de
equipamentos de telecomunicação na lista negra recebe alguma tecnologia dos Estados Unidos abaixo do nível 5G está em avaliação. Entretanto, o congressista democrata Gregory Meeks alertou contra a leitura excessiva dos números de licenciamento, observando que os dados de aprovação e negação não fornecem informações sobre as transações, relata a mídia. Os dados chegam uma semana depois que o governo Biden adicionou novas empresas chinesas à lista negra comercial por ajudar os militares na Rússia e meses depois de anunciar uma nova política abrangente destinada a reduzir drasticamente os embarques de chips e ferramentas de fabricação de chips para a China. Os fornecedores da maioria das empresas adicionadas à lista de entidades veem seus pedidos de envio para empresas-alvo negados, mas o governo Trump implementou uma política especial para o Huawei, prometendo negar o acesso a algumas coisas com o chip 5G, mas permite que recebe outros itens como chips 4G. China descobre grande campo de petróleo de 100 mil de toneladas na Baía de Bohai. China National Offshore Oil Corporation, CNOOC, na sigla em inglês, descobriu um grande campo de petróleo na Baía de Bohai, que tem reserva de 100 milhões de toneladas de petróleo bruto, disse a empresa. A CNOOC declarou em 1º de março que na Baía de Bohai foi descoberto um campo de petróleo Bozong em 6,6, com reserva de petróleo de 100 milhões de toneladas, disse a empresa em um comunicado publicado em seu site oficial. A empresa estima que o poço no campo é capaz de produzir cerca de 2.040 barris de petróleo bruto e 320 mil metros cúbicos de gás por dia. A televisão central da China esclareceu que na quarta-feira, 1º de março, que o campo de petróleo está localizado na parte sul da Baía de Bohai, no Mar Amarelo, a cerca de 170 quilômetros da cidade de Tianjin. A profundidade média da água acima do depósito a cerca de 22,1 metros. Em setembro de 2021, a CNOOC anunciou outra descoberta e do campo de petróleo Kenlin 10,2 na Baía de Bohai, que contém mais de 100 milhões de toneladas de petróleo. Anteriormente, Sinopec Petrochemical Corporation da China havia previsto que o consumo de petróleo da China atingiria o pico em termos de 2026, com uma média de 4 anos à frente dos níveis globais. O pico deve atingir cerca de 800 milhões de toneladas. Em seguida, o consumo diminuirá de um ano para ano.